Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Empresa Pode. Eu sou a jornalista Tatiana Hesler e hoje vou receber aqui para um papo muito especial uma profissional que representa a nova geração do direito penal. Ela é jovem, preparada e com uma atuação marcada por empatia e firmeza. A advogada Luana Coitinho vai nos ajudar a entender melhor os bastidores da advocacia criminal, os desafios das mulheres na área, além de falar sobre temas urgentes como crimes cibernéticos e também a violência doméstica. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui hoje conversando contigo e com teu público. Que maravilha, então. Nós queremos saber já de pronto, né, que no início da tua carreira, tu já atua com segurança em uma das áreas mais delicadas do direito, sabe-se, né, principalmente para quem é mulher. Como que tu lida com essa desconfiança que se percebe, né, não adianta deixar velado, mas ela existe, em relação a tu seres, ter uma atuação feminina neste ramo tipicamente machista? Então, Tati, a advocacia criminal ela é muito permeada pela figura masculina, né? Então, é compreensível que os clientes, por exemplo, ao optarem por escolherem um advogado, tendo a opção do advogado homem e da advogada mulher, optem pelo advogado homem por acreditarem que este possa passar mais firmeza, mais assertividade. Mas, a bem da verdade, a partir da minha experiência, da experiência que eu vejo das minhas colegas criminalistas, a mulher ela pode ser muito assertiva e a mulher ela tem um ponto que eu acredito que seja um diferencial da figura feminina, que é a assertividade com muita inteligência emocional. Não dizendo que os homens não têm a inteligência emocional, com certeza têm, mas eu acho que a mulher ela traz isso e traz a questão da empatia também, que é fundamental para lidar não somente com o cliente, mas com a família desse cliente e com os operadores do direito. É uma percepção, uma intuição, né, aplicada para o entendimento, muitas vezes melhor, da questão emocional envolvida. Isso. É, porque o direito criminal, ele envolve todas as emoções possíveis, né? Envolve felicidade numa absolvição, envolve tristeza, envolve, enfim, todo um contexto familiar, a família inteira se envolve, às vezes, numa situação, né, de um filho, de um irmão, o que seja. Então, é realmente uma área do direito que deve ser pautada por humanidade, né, humanização, porque requer isso, né? É permeada por sentimentos. O que tu percebe agora já com a tua experiência de diferente do que apareceu para ti, né, na academia, na faculdade e na prática efetiva? Então, na faculdade, nós aprendemos a teoria, mas nós não aprendemos a prática. Quando a gente vem para o mercado de trabalho, para a advocacia criminal em si, ah, a gente não sabe como atuar num flagrante, a gente não sabe como acompanhar um cliente numa delegacia, essas questões mais práticas mesmo da prática forense. Então, o advogado ele precisa ir fazendo cursos de prática, conversando com colegas mais experientes, estar apto a absorver essas informações de colegas que já estão percorrendo essa estrada por mais tempo. E, e até, às vezes, em aspectos técnicos existe uma diferença, né? Às vezes, na faculdade se passa muito rapidamente por um assunto. A execução penal é um desses assuntos. Para o público que talvez não saiba exatamente o que é execução penal é quando a pessoa já está no cumprimento de pena, né? Então, a pessoa já foi condenada, está cumprindo, iniciando a execução daquela pena. Então, na faculdade, a gente passa por esse assunto muito rapidamente. E quando a gente vem para a prática, esse é um dos assuntos que mais aparecem na advocacia criminal, né? Que é o momento em que a pessoa vai sentir, de fato, o poder punitivo estatal. Então, a gente tem que ir atrás, tem que ler doutrina, tem que ler jurisprudência, tem que ir atrás das inovações legislativas e assim isso se atualizando. Mas essas, a meu ver, né, são as diferenças da faculdade para a prática em si. E quando que a Luana decidiu por esse ramo, por essa área da Ah, advocacia?
Então, eu sempre fui muito combativa desde nova, desde a época de escola. Era aquela que, se via uma injustiça, não hesitava em se indispor com colegas, com professores e, às vezes, até com as diretoras da escola. Eu vejo que naquela época, claro, ainda uma criança, uma adolescente, eu não sabia como colocar esse meu senso de justiça para fora. Então, eu discutia mesmo. Era barraco mesmo. Ai, verdade? Barraco. Não parece, não tem perfil. Mas eu discutia, Sim. subia o sangue e era a forma que eu encontrava de extravasar esse sentimento. Então, diante disso, eu tinha uma professora, a professora Rosane Gimenez, inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo para ela. Diante desses debates mais acalorados, ela sempre dizia: tu és a minha advogada preferida. Então, ali eu já tinha uma ideia, né, do que cursar. Apesar de que, quando eu saí da escola, eu acabei cursando outras coisas, mas acabei depois, no fim, no direito, né? Não consegui fugir da raia. Mas, enfim, quando eu era criança também, assim, eu lembro que eu tinha tenho muitas memórias, assim, de sempre brincar de advogada, né, com a minha irmã, imediatamente mais velha do que eu. E aí, na faculdade, ali durante o período de pandemia, ali em meados de 2020, eu comecei a fazer cursos online que a própria faculdade estava oferecendo sobre ciências criminais, né? Então, envolvendo criminologia, direito penal, processo penal, e aí eu me apaixonei pela área penal. E dali em diante eu tive a certeza de que eu queria realmente atuar como advogada criminalista. Antes disso, eu cheguei a cogitar, quando entrei na faculdade, em seguida que eu entrei, prestar concurso público, enfim. Mas eu não me vejo não atuando na advocacia, sinceramente. É a área do direito que tem o meu coração, realmente. Que importante isso que tu falaste, né? Do estímulo da professora, o quanto é preciso que a gente tenha esse apoio, né? Sim. Esse olhar também individualizado dentro do ambiente, né, escolar, que muitas vezes é a partir daí que se molda um excelente profissional, né? Certamente. Quando tu também entende e aceita que aquilo é um elogio positivo e que tu pode, a partir daí, desenvolver, né? Sim, Essa nossa, aptidão os natural, pelo professores, que tu tá falando, claro. né? Não, os professores, eles têm uma força sobre os alunos muito grande, né? Então, o professor pode optar por ser aquele agente que vai impulsionar aquela pessoa, aquele pequeno ser humano que está ali, ou adolescente, ou não nem impulsionar, mas também não, enfim, se manter neutro, né? Eu tive ótimos professores, eu sempre estudei em escolas públicas, mas tive ótimos professores. Depois, no ensino médio, eu tinha um professor que me estimulava muito a escrever. Ele gostava dos meus textos, publicava no jornal da cidade, enfim. Então, isso tudo me estimulou. E acabei no direito, né? Porque, vamos lá, né? A ferramenta de trabalho do advogado é a oratória e a escrita, né? As ferramentas são a oratória e a escrita. Tá começando só no direito. E de que cidade que tu és? Eu sou de Jaguarão. Lá na fronteira. Na fronteira, isso. Mas morei por muitos anos em Santo Antônio da Patrulha. Com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, meus pais se mudaram para essa cidade. Lá eu me criei. E com 17 anos eu vim para Porto Alegre. Para quem está nos assistindo fora do Rio Grande do Sul, são cidades muito, muito bacanas. Conheço as duas, turísticas também, né? Ambas as cidades. Turísticas. Então, eu quero, assim, já que a gente está falando assim, mais da tua trajetória, quais são os valores, Luana, que te movem, né? Que te motivam diariamente no teu ofício? Olha, primeiramente a ética. Existe no imaginário das pessoas essa ideia de que o advogado criminalista é o criminoso, né? Então, existe uma confusão entre advogado criminalista e criminoso. Se essa pessoa defende um crime, então automaticamente ela é uma criminosa também. E muito disso se dá em razão das práticas de alguns advogados, né, que realmente agem de forma antiética, aquela coisa do advogado de porta de cadeia, que aceita qualquer coisa, que faz qualquer coisa a troco de dinheiro, a troco de reconhecimento.
Então, eu acho que a ética ela tem que ser tem que ser o valor basilar de um advogado, e, portanto, é o meu valor basilar. E a técnica, né? Então, a constante atualização do advogado por meio de jurisprudência, doutrina, leitura, sim, claro, mas lei, né? E, enfim, eu diria que a humanização, né? Tratar aquela pessoa que está ali na tua frente como um ser humano, que, independentemente do que tenha feito, é uma pessoa que tem direito à defesa, é um direito constitucional. As pessoas dizem, mas esse advogado vai defender, sei lá, um homicida. Pois é, mas esse homicida, por mais que se reconheça que ele de fato é um homicida, ele precisa ter uma defesa, porque ninguém pode ser submetido a um julgamento criminal sem defesa. Isso é inconstitucional, isso não existe. E se esse advogado não atuar nesse caso, um defensor público terá que representar esse caso. Então, nesse caso, se despenderá também recurso público para defender esse homicida. Então, veja, a figura do advogado criminalista, ela é importantíssima para a justiça, né? Então, é isso, eu acho que esses seriam, assim, os 3 valores que pautam a minha advocacia. E, assim, em caso... quem precisa, né? No momento, digamos, que a pessoa esteja precisando de um advogado, né? Nessa área, a gente espera que não, mas pode ocorrer, ou alguém que a gente conheça. O que tu diria que são os atributos importantíssimos para o cliente perceber, né? Nessa atuação? Que ele precisa de um advogado? Que tipo de... Quais as características desse advogado são imprescindíveis para a gente tomar a decisão? Sinceramente, às vezes o cliente vai registrar um mero boletim de ocorrência, né? E eu diria que para um mero boletim de ocorrência, o ideal é o cliente ir acompanhado de um advogado. Porque há informações que são importantes de serem fornecidas para a polícia, né? E que às vezes na conversa entre o advogado e o cliente, o advogado percebe que são informações relevantes, que vão fazer diferença naquele boletim. Às vezes, por exemplo, estou dando o exemplo aqui do boletim porque é algo bastante, é até banal, né? Qualquer pessoa pode fazer um boletim de ocorrência. Mas, às vezes, com as informações que o cliente está passando ali diretamente para a autoridade policial ou para o agente policial que está ali, se essa pessoa passar alguma informação sem a análise de um advogado, isso pode ser enquadrado como um crime e não ser enquadrado como outro crime, que se o advogado estivesse ali, ele poderia dizer, olha, mas só um pouquinho, agente policial. Aqui, essa conduta, ela se classifica também como crime de tal coisa, de ameaça, de injúria, enfim. Então, essa atuação do advogado, ela é importante desde esse primeiro momento, assim. Depois, claro, acompanhamento de inquérito, na fase processual. Aqui estamos falando da fase investigativa, fase ainda de polícia, né? Então, inquérito, enfim. E na fase processual, mais ainda, né? Mais ainda, para elaboração da defesa, para formulação de uma defesa eficaz para aquele cliente. Então, a advocacia criminal, ela é importante, e é importante que o cliente busque essa advocacia especializada, né? Porque, às vezes, há colegas que atuam em outras áreas e acabam pegando uma coisa ou outra de criminal. E dá problema porque são ramos diferentes do direito, né? Verdade. E na tua atuação, o que tu percebe mais? Que tipo de, obviamente, com todo o sigilo necessário e a ética também, mas o que for possível falar, que tipo de crimes, assim, mais tem ocorrido ou tu tem atuado nesse período? Olha, A gente está falando, desculpa te interromper, estamos em 2025, em julho de 2025, né? Porque existe também um perfil, às vezes, de época, né? Do tipo de delitos cometidos. Olha, são aqueles crimes que estão sempre na pauta do judiciário. Tráfico de drogas, violência contra a mulher, furtos, pequenos furtos, roubo, basicamente, e receptação. E estelionato também. Sim. E hoje em dia, com essa de crimes digitais, né, a gente já tem aí uma extensão desse rol de crimes que
que até então era um pouquinho mais enxuta, né? Agora já se estende um pouquinho mais. Eles estão cada vez mais comuns, né? Os crimes cibernéticos. Para quem não sabe o que é um crime cibernético, né, doutora? Como que a gente poderia explicar e quais, se puder falar alguns, né, que estão mais aí na onda, porque também, como eu disse antes, tem né, um variável, assim, tem épocas que tem um tipo, eles vão se aperfeiçoando, esses criminosos, ou eu estou errada? Não, tá certa. É isso mesmo. Esses crimes cibernéticos são crimes que acontecem pela internet, tá? Por meio de dispositivos eletrônicos, como computador, celulares. E eles se caracterizam como aqueles famosos golpes do Pix, golpes de WhatsApp, que, enfim, a pessoa chama um parente de alguém e tenta se passar pelo filho, pela mãe, para tirar dinheiro dessa pessoa. O golpe dos nudes, né? Então, a pessoa recebe uma ligação ou um e-mail e aí existe um senso de urgência muito grande naquele e-mail, dizendo o seguinte: olha, eu tenho imagens suas comprometedoras ou vídeos seus comprometedores, faça um Pix para essa conta ou eu simplesmente irei divulgar essas imagens. Né? Então, esse é um tipo de situação que tem ocorrido bastante hoje em dia e que, infelizmente, tem pego muitos idosos também, né? Muitos idosos têm caído nessa às vezes acaba também conversando com uma suposta menina ali pelas redes sociais, suposta menina que eu digo porque, na verdade, são criminosos por trás daquele perfil fake, né? E acaba caindo em golpes desse tipo. E quais são os sinais, então, para quem está nos ouvindo aqui e possa identificar que está caindo num golpe, né? Óbvio que eles trabalham muito com esse senso de urgência, então muitas vezes não dá tempo nem de raciocinar, mas tem alguma indicação, assim, do que da pessoa criar um hábito quando recebe esse tipo de chamado? A primeira questão que eu destacaria é o senso de urgência, né? Então, sempre vem um pedido do tipo: se você quiser, você tem direito a tal quantia, se você quiser retirar essa quantia, pague tal valor imediatamente ou em até 24 horas, algo nesse sentido. Para que a pessoa faça aquilo quanto antes e não pense muito bem naquela situação. Outra questão, eu diria que é nos sites, assim, né? Quando a pessoa vai fazer a compra num site, a compra ela precisa ser finalizada naquele site. Se redirecionar para um outro site para finalização da compra, isso é um sinal de alerta, né? Assim, uma dica também, né? Nunca transferir dinheiro, porque, infelizmente, muitas pessoas caem nesses golpes de WhatsApp, né? Em que esses criminosos se passam por pessoas da família desse indivíduo e acabam transferindo valores. Nunca transfira valores, né? Antes de se certificar com aquela pessoa se realmente, por exemplo, se estão dizendo que é o seu filho, ligue para o seu filho e pergunte, realmente, né? Está precisando desse dinheiro? És tu, não és? Enfim, esse tipo de situação. Eles trabalham muito, né, com essa questão do ganhe alguma vantagem, né? Me corrija se não é bem assim, mas eu não sei se alguém que está nos assistindo, pelo menos a pessoa ou conheça alguém ou ela própria já caiu num golpe. Sim. Eu já caí. Do banco mandando que eu teria que resgatar os pontos e que eu poderia trocar por... E eram produtos incríveis, né? E que eu tinha uma quantidade de pontos e realmente, assim, era muito perfeito. Sim, era uma mensagem... Era igual do meu banco. Veio por e-mail, tinha um banner, né? Uma imagem com o logotipo, com o mesmo perfil de escrita, né? O mesmo tipo de grafia ali, da fonte usada. E eu entrei. E quando eu botei os dados do meu cartão, na hora que eu cliquei a chave aquela, eu senti cair num golpe. Sabe assim, quando sente na hora? Sim. E aí eu já liguei para o banco, cancelei o cartão, mas é um transtorno, né?
Não, ninguém está imune a isso, né? Nós, estando na internet, nós estamos sujeitos a golpes, porque a internet é um terreno fértil para isso, infelizmente. Outra coisa também que indica uma possibilidade de golpe é receber links. Então, jamais clicar num link, né? Vindo por e-mail, por SMS, por WhatsApp, o que seja. Porque esse golpe dos links, a pessoa clica e automaticamente já instala um vírus no dispositivo dela. Né, que rouba senhas, rouba informações. Então, assim, qual a primeira atitude que a pessoa tem que tomar, efetivamente, quando cair num golpe? A primeira atitude é reunir todas as provas necessárias. Né? Então, ocorreu por conversa de WhatsApp, printar. Ocorreu em site, printar. Ir no Reclame Aqui, por exemplo, efetuou a compra em um site. Aí, depois que a pessoa se ligou em verificar no Reclame Aqui. Aí a pessoa entrou no Reclame Aqui e verificou que várias outras pessoas caíram nesse golpe. Printar também aquelas informações. Tudo o que for possível É prova. Pode servir como prova, mas essa prova também precisa ser coletada da maneira correta, né? Pois é, um print somente não serve? Então, o print, ele tem algumas características bem peculiares, tá? Porque, assim, muito se discute na prática criminal, né? Se os prints seriam meios idôneos de prova. Porque há situações em que se pode forjar um print, forjar uma conversa de WhatsApp, por exemplo. Então, alguns cuidados devem ser tomados. Eu até gostaria de mostrar aqui, porque eu acho que essas são informações assim fundamentais. E aí eu vou estar assim dando ouro para os teus telespectadores, Tati, porque realmente tem informações que tem que constar no print que as pessoas não sabem. Então, aqui em prints de WhatsApp, o primeiro ponto é em relação ao número. Esse número ele precisa aparecer. Geralmente as pessoas têm salvo o nome, né? E aí aqui aparece o nome da pessoa. Não, se esse for o seu caso, então exclua o nome da pessoa e deixe o número, faça o print e depois salve novamente o contato. Aqui nós temos então essa informação importante. Outra informação fundamental é a data. Então, aqui eu já poderia fazer um print. E percebam que quando eu baixo aqui, essa data, ela some. Então, para fazer o print, eu preciso segurar a tela do celular aqui e, ao mesmo tempo, fazer o print para aparecer a data. Ó. E aí, quando eu for fazer o próximo print, é importante que essa última informação apareça como a primeira informação do próximo print, para dar uma ideia de continuidade da conversa, para essa conversa ficar em ordem cronológica. Além disso, é importante vir aqui e exportar essa conversa. Aí você pode exportar para um contato seu de confiança, que eu vou exportar para o meu. E, preferencialmente, também salvar em um drive, em uma nuvem, o que seja. É uma informação bem relevante, né? Porque fica a sensação de que printou e está valendo, né? E aí o advogado criminal, ele entra em que momento? Ele pode entrar nesse momento do próprio registro de ocorrência, né? Ele pode entrar depois na fase de investigação, se for aberto um inquérito, analisar esse inquérito, acompanhar o cliente em eventuais oitivas que esse cliente venha a sofrer, venha a passar, né? E, enfim, numa eventual fase processual também, caso se identifique, né, quem que perpetrou o crime. É que nesses crimes a dificuldade é essa, né? Nesses crimes de golpes pela internet, identificar de onde veio, quem foi o agente que praticou a conduta criminosa. Mas a orientação é que se registre. Que se registre, sempre. Se faça até para se ter dados, enfim, e talvez, né, com a tua contribuição, eles possam chegar, né, ao criminoso, ou à gangue, né? E aí, nós estamos, então, numa era delicada, inteligência artificial, né, é o que mais temos aí. E
já existiram casos, né? Já tem casos de pessoas, por exemplo, famosas que usam a voz da pessoa, a imagem da pessoa, mas é um feito por IA, né? Esse é um novo tipo de crime e que crimes a gente pode esperar aí para o futuro? Então, Tati, isso está sendo discutido ainda, né? Porque é algo que certamente vai precisar de uma regulamentação. Porque hoje em dia a IA faz tudo. Cria vídeos, cria fotos extremamente fidedignas a fotos originais. E, e é um problema porque isso pode colocar pessoas em situações bastante complicadas, né? Eu sei que recentemente ocorreu algo assim numa escola, salvo engano, em Minas Gerais. Então, uma situação, veja, envolvendo jovens, né, menores de idade ainda, em que um colega pegou fotos das colegas, das meninas, do próprio Instagram delas, fotos normais, né, e fez, por meio da IA, criou imagens daquelas meninas supostamente nuas. Então, imagina o problema, né? Ainda não há, enfim, ainda não sei se há, assim, não é do meu conhecimento, tá? Alguma regulamentação nesse sentido, eu sei que se está discutindo isso. O direito, vale lembrar, né? Ele vai regulamentando à medida que os problemas Exatamente. vão O fato acontecendo. social ocorre e aí o direito regulamenta, né? Mas existe alguma diretriz para o que vem aí? Olha, é complicado, né? Porque enquanto não estiver regulamentado, a gente não pode proibir nada, né? É claro que quando isso extrapola e passa a ser um crime, por exemplo, esse caso que eu te citei, é um crime isso, né? Porque por mais que não seja realmente a pessoa, tu tá ferindo a honra daquela pessoa, de certa forma, né? Então, isso já é um crime. Agora, em outros contextos, é bastante complicado, assim dizer. Isso tudo depende. Esse caso aqui citado, ele também gera um alerta para nós, você, eu, que somos pais de adolescentes, né? Num período em que tem muitos adolescentes já cumprindo, né? Já cumprindo esse tipo de situação e sendo processados, enfim, né? Os pais tendo que pagar multas. Tem muitos casos, né? Já por Sim. causa desse acesso aí às ferramentas de inteligência artificial, ou mesmo de WhatsApp, bullying, da internet, né? No sentido geral, redes sociais. Certamente é um assunto que precisa ser tratado e que certamente será daqui em diante, porque não há... A internet ela não pode ser terra de ninguém, né? E aí não bastasse somente o fenômeno internet, ainda vem a inteligência artificial, que é algo assim fora da realidade, é algo surreal, né? Quando que antigamente nós imaginaríamos que conseguiríamos fazer vídeos com pessoas irreais, vídeos e imagens de pessoas reais, mas vídeos esses e imagens essas que nunca existiram, que nós conseguimos formar, mas com pessoas reais, são situações que fogem da nossa compreensão, né? Assim, por exemplo, na rede social já tem ali um indicativo, né? Colocar que a imagem foi gerada por inteligência artificial, mas poucas pessoas tomam essa opção como algo responsável, né? E apontam. Então, é possível, eu penso, minha opinião, que logo muitas pessoas comuns possam estar cometendo um crime também de não fazer esse apontamento correto, né? Exatamente como a questão da sinalização da publicidade nos posts, né? Hoje em dia, influencers, quando vão fazer propaganda de alguma marca, enfim, eles precisam sinalizar que aquilo é uma publicidade, se não o fizerem, vão estar violando regras, né? Então, é extremamente necessário. Possivelmente, a IA a regulamentação da IA vai por esse lado também, né? Mas aí temos também, tu citaste ali quando eu perguntei sobre quais os casos mais recorrentes, né?
Que nós aqui no Rio Grande do Sul estamos assim bastante mobilizados, sociedade, governo, né, para, enfim, para tentar de alguma maneira entender o que tem motivado tantos feminicídios, violência doméstica contra a mulher. Tu percebes que tem um crescimento? Como que isso tem chegado no teu escritório? Os dados da violência doméstica, eles têm aumentado exponencialmente. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nem se fala. É um problema realmente estrutural, né? Fica muito difícil de apontar as causas desse aumento, mas eu acho que eu vejo que isso é algo que demonstra que talvez a Lei Maria da Penha, apesar da importância dela, talvez ela não esteja sendo efetiva na proteção das mulheres. As mulheres saem da delegacia com a medida protetiva, às vezes tem essa medida protetiva deferida em até 24 horas, mas, enfim, essas mulheres saem da delegacia, às vezes vão para sua casa, dificilmente vão para casas de acolhimento. Eu não sei como está a questão da lotação dessas casas de acolhimento e nem quantas tem aqui no Rio Grande do Sul, mas eu sei que para as mulheres voltarem na sua antiga residência e buscarem seus pertences que ficaram, existe uma fila na polícia para que elas sejam acompanhadas por agentes da polícia, né? É uma fila de mais ou menos 6 meses. Então, imagina, às vezes a mulher, ela opta realmente por ela ir até a residência, às vezes acompanhada, às vezes sozinha, buscar os seus pertences, né? Buscar, às vezes, seus filhos. E possivelmente muitas dessas mulheres não vão acompanhadas de outra pessoa, né? Enfim, o que a gente vê é que, apesar das medidas protetivas, as mulheres continuam sendo mortas, né? E aí não tem um perfil, né? Um perfil de mulher e nem não tem um perfil dos agressores. Não, tem uma situação até que está bastante em alta, repercutiu bastante nos últimos dias, que é a situação da influenciadora e professora Cíntia Chagas, que é uma mulher extremamente bem instruída, né? Fala muito bem, tem a profissão dela, tem a vida dela consolidada. E a Cíntia alega que sofreu violência doméstica com seu último marido. E é incrível como a sociedade, como as pessoas vêm para cima dela como se ela fosse uma oportunista. Como assim a Cíntia Chagas, com toda essa eloquência, sofreu violência doméstica? Não, impossível, isso é oportunismo. Então, é estarrecedor pensar por esse lado, né? Mas, e realmente não se sabe se ela sofreu, se ela não sofreu. Isso será apurado no processo criminal. Mas o exemplo dela, ele é bem característico, né, para mostrar esse lado, que mulheres, às vezes mais instruídas também, não estão imunes à violência doméstica. A gente sabe que grande parte da parcela que sofre violência doméstica são mulheres periféricas. Sim, é verdade. Mas essas mulheres mais instruídas também estão sujeitas. A Cíntia fez um vídeo muito esclarecedor sobre isso, respondendo alguns questionamentos, né, que faziam a ela. E ela deixou bem claro que ela confundiu, por certo momento ali, a proteção e segurança que ela esperava de um homem, com a violência. Porque dependendo, Tati, é uma linha muito tênue. O que é a violência psicológica, se não a tentativa de controle de um homem sobre a mulher em diversos aspectos, né? Então, assim, ela afirma ter sofrido violência psicológica, né? E a linha ali foi tênue. Ela buscava segurança enfim, né, segurança nesse homem, e ela acabou sofrendo uma violência psicológica. O que difere, o que diferencia, né, o homem que é provedor, que te dá segurança, do homem que te controla? Às vezes, não estou falando sempre, mas às vezes é algo muito pequeno que diferencia.
Sim, sim. Aqui é importante, né, pontuar com esse exemplo, porque nós começamos falando em feminicídio, mas existem outros tipos de violência, né? Então, a psicológica tem também o abuso patrimonial, né? Isso, patrimonial. Seria Então, importante se, né, isso, se tu pudesse falar, claro. porque aí a pessoa dando mais recursos, quanto mais informação as mulheres tiverem, e também os homens, para poder muitas vezes entender que aquilo que está sendo feito é efetivamente, né, Uhum. considerado um crime, como é que a gente poderia nominar os tipos de violência doméstica? Então, vou começar pela psicológica, que é a que eu já estava falando, né? A psicológica, ela é um tipo de violência que vai minando a mente daquela mulher. Então, ela começa com humilhações privadas, às vezes humilhações públicas, mas é importante dizer que as humilhações privadas também correspondem à violência psicológica. Aquele homem começa a tentar controlar aquela mulher em certos aspectos da vida. Enfim, ele tenta obter o controle daquela pessoa e a autoestima daquela pessoa vai cada vez diminuindo mais, essa violência psicológica. A violência moral é quando a mulher tem a honra dela afetada. Então, é quando ela é caluniada, difamada, injuriada, né? A violência sexual é Sim. autodescritiva, né? Mas é quando a mulher ela é forçada a ter relações sexuais Mesmo dentro de um casamento. mesmo dentro de um casamento, e isso sim é considerado abuso sexual, né? Mesmo dentro de um casamento, porque a pessoa tem o direito de dizer não. Não, não quero. É meu marido, mas eu não quero. Hoje eu não quero. E não ser forçada a ter as relações. A violência física, que é a mulher ser agredida, né? E aí depende, pode ir de uma simples via de fato, que nem é um crime, é uma contravenção penal, que é, por exemplo, um empurrão ou uma pegada mais forte no braço, algo nesse sentido, até uma lesão corporal, que pode ser uma lesão corporal, inclusive, grave e incapacitante para essa mulher. Então, psicológica. E a patrimonial. A patrimonial é quando esse sujeito ele destrói, ainda que parcialmente, os pertences dessa mulher ou a impossibilita de trabalhar, começa a ter controle sobre documentos dessa mulher, sobre o salário dela, sobre a forma como ela gasta o dinheiro dela. Isso tudo pode ser enquadrado em violência patrimonial também. Como perceber os sinais? É muito difícil. É muito difícil, viu? O que eu diria é: escute as pessoas que estão à tua volta, né? Porque às vezes, claro, às vezes a violência é tão velada que quem está ao redor da vítima não percebe. Mas, via de regra, sempre tem uma coisinha assim que chama a atenção de uma amiga, que chama a atenção de uma mãe, de um pai, que a amiga diz: olha, fulana, não sei, o fulano teve um comportamento tão estranho contigo, aquele comportamento ali. Então, estar atenta a isso, porque às vezes a mulher ela entra no ciclo da violência, né? Então, ela é violentada, qualquer um desses tipos, né, de violência que eu citei anteriormente, ela é violentada por aquele homem, e aí ele percebe que ele fez algo errado, e aí ele promete o mundo para ela e volta e tudo lindo, e aí vem o ciclo das rosas, né? Existe Do arrependimento, existe um padrão, sim, assim. e depois retorna novamente. Então a mulher ela vai ficando confusa. A confusão faz parte da violência. A confusão, deixar a vítima confusa. Ou aconteceu determinada coisa e o agressor diz: não, 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 só um pouquinho, não aconteceu assim como tu está dizendo. Tu está inventando coisa, tu está louca, tu inventa coisa. É o chamado gaslighting, né, que a gente fala tanto hoje em dia. É essa confusão na vítima. Isso faz parte da violência. Então, estar atento a esses sinais. Apareceu uma bandeira vermelha, cuidado. Já conversa com alguém sobre isso. De preferência, conversar com alguém sobre isso de forma escrita, para deixar registrado isso.
Até para que tu te lembre depois. Essa situação aconteceu... Não, mas será que foi bem assim? Aí tu voltando ali quando tu escreveu, tu consegue perceber o que realmente tu estava sentindo naquele momento, como foi a situação. Né? E se o agressor ele tem esse tipo de comportamento de tentar desacreditar a vítima, de dizer, isso não aconteceu, não é bem assim como tu está colocando, gravar, colocar que seja um vídeo, eu diria um áudio, né? Um áudio de uma conversa de vocês, não para incriminar aquela pessoa, não com esse propósito, não. Com o propósito de depois a vítima conseguir ouvir aquele áudio e ver se é o que ele está dizendo mesmo, ou se aquilo que ele está dizendo que ele não falou, ele falou. Sim, porque no calor da discussão, da conversa, fica difícil, né? Existe uma tendência, né, da vítima, principalmente mulher, achar que ela é culpada pela reação ou pela atitude, não sei se chamaríamos de reação, mas pela atitude, né, do companheiro. Isso é importante desmistificar, né? Sim, a culpabilização da mulher, né? A mulher, ela fica com... Quando ela percebe que ela está sofrendo violência doméstica, ela passa por uma vergonha muito intensa, né? Como que eu fui cair nessa situação, né? E às vezes, o agressor, ele percebe também a vulnerabilidade da mulher e ele usa disso para ele conseguir se livrar da situação, né? Se livrar do peso de ter praticado uma violência. Então, ele diz, eu fiz isso porque tu fez isso. Eu te bati porque tu me respondeu mal antes, porque eu esperava algo de ti e tu me deu outra coisa. Enfim, então, esse tipo de situação, infelizmente, é comum, a culpabilização da vítima. E tu acredita que o judiciário ele caminha para ter mais recursos para esses casos? Me parece que sim. Hoje existe um protocolo do CNJ, que é o protocolo de... Como é que é? De julgamento sob perspectiva de gênero, que é adotado pelo judiciário. Que é um protocolo que visa justamente a igualdade entre homens e mulheres em julgamentos. Então, situações... daquela mulher, exclusivas dela enquanto mulher, no gênero mulher, né, não podem ser usadas para tentar culpabilizar ela, por exemplo. Vou dar um exemplo. Essa mulher tinha um estilo de vida, sei lá, era uma mulher que trabalhava na prostituição, né? Aí ela sofreu violência doméstica de um parceiro, ela foi, denunciou, se abriu um processo. E aí... a defesa do cara resolve argumentar que, olha o estilo de vida que ela levava. Mas ela era prostituta, era garota de programa, era isso, era aquilo. Então, tentam desmoralizar aquela mulher. Isso, hoje em dia, não é mais aceito no judiciário. E quem tentar utilizar desses argumentos vai se dar muito mal. Dá problema. Então, assim, realmente, essa perspectiva de gênero tem sido bastante... respeitada no judiciário, e os juízes, os magistrados, eles têm sido cada vez mais treinados para aplicar isso nos seus julgamentos. E, doutora, então, em briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher? Sim. A mulher, ela precisa sentir que ela tem com quem se socorrer. Sejam amigas, familiares, vizinhos. Infelizmente, as pessoas acham que não se metendo, elas estão fazendo um bem para aquela mulher, para aquele casal, né? Eu não sei quem é o certo, quem é o errado da história. Mas só um pouquinho. Se está havendo uma briga, que se está percebendo que é algo sério, não tem o certo e o errado. Tem que ser comunicado à polícia. A polícia vai intervir e isso vai ser investigado. Mas se uma mulher está gritando por socorro, ou se é perceptível que essa mulher está sofrendo algum tipo de violência que não deixe marcas, mas que seja uma violência, isso precisa ser imediatamente apurado.
Então, sim, o ideal é ligar para a polícia e ir atrás das autoridades, porque é uma vida, é uma vida que está em risco. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Em caso de violência, diz que 180. 180. Anote aí, tem que ter, né, bem É. visível para todo mundo saber, reforçando então para você que está em casa a importância da gente realmente, quando perceber alguma coisa, tomar uma atitude. Então a gente está já se encaminhando para o final, o papo tá aqui fluindo, né? Nem sempre com boas notícias, mas de alguma maneira estamos caminhando para ter um olhar muito mais efetivo nesse tipo de situação, né? Mas como que a advocacia criminal ela pode ser um instrumento, então, de justiça e não só de defesa? Então, a advocacia criminal com certeza é uma área limitada, né? Mas a advocacia criminal nem sempre serve somente para a defesa. Um advogado criminal pode atuar como assistente de acusação do Ministério Público, por exemplo. Então, ele atua representando a vítima daquele processo, ao invés de atuar representando o réu, né? E dessa forma ele contribui, né, com a justiça para a promoção da justiça realmente e do devido processo legal. Viu? Que importante. E que conselho tu traria para jovens advogados ou também estudantes que queiram atuar na área criminal? Eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa e tem que fazer. Se a gente parar para pensar, a gente vai acabar desistindo de fazer as coisas. A gente tem que ir naquilo que a gente gosta. Onde está a nossa paixão, está o nosso propósito, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que a pessoa tem que ter bem claro aquilo que ela quer. Se ela quer advocacia criminal, ela tem que ir atrás daquilo, porque não raras vezes nós acabamos priorizando outras coisas, indo por outros caminhos que não aqueles que a gente quer, só porque esses outros caminhos parecem mais adequados, parecem melhores para aquele momento de vida. Mas eu acredito que a gente tem que focar naquilo que a gente gosta e seguir realmente o que está no nosso coração, no nosso propósito. Gostei bastante dessa frase, né? Onde está a paixão, está o nosso É. propósito. Anote aí. Também anote os contatos da doutora Luana, como é que a gente pode te encontrar? Então, meu site é luanacoitinhoadv.com e o meu Instagram é a mesma coisa, luanacoitinhoadv.com. Muitos conteúdos, né? Que eu já Isso. estou acompanhando Comecei também. a criar conteúdo agora, né? Mas estou gostando bastante do retorno disso tudo. Porque a informação salva vidas. Com Então, certeza. eu quero agradecer por todo esse teu tempo aqui conosco, trazendo seu conhecimento, a sua experiência e dizer que esse espaço é sempre bem-vindo para novidades e para esses momentos de troca tão ricos. Imagina, o agradecimento é meu, foi um prazer. Obrigada, então, também pela sua audiência. Se você entende que esse conteúdo faz sentido para alguém que você conhece, compartilha, né? Faça chegar a mais pessoas essa informação tão relevante que a gente teve aqui hoje com a advogada criminalista, a doutora Luana Coitinho. Muito obrigada e até a próxima.